AD 360BR. O assunto é economia. Hoje vamos falar da dívida pública brasileira. Quanto devemos? Quem paga e quem ganha? AD 360, boa noite. Hoje o assunto é uma das questões mais importantes e também mais complexas da economia brasileira: a dívida pública. A pergunta é simples: quanto o Brasil deve? Mas a resposta exige cuidado, porque existem diferentes conceitos de dívida. A dívida pública federal, administrada pelo Tesouro Nacional, chegou a 9,268 trilhões em junho de 2026. Depois de crescer 235,7 bilhões em apenas um mês. Desse aumento, 142,25 bilhões vieram de emissões líquidas e 93,48 bilhões de apropriação de juros. Já a dívida bruta do governo geral, conceito mais amplo utilizado pelo Banco Central, inclui governo federal, INSS, estados e municípios. É importante, portanto, não misturar os dois números. Da origem da dívida, podemos falar que essa dívida pública brasileira não nasceu ontem. Ela possui raízes históricas no financiamento do Estado brasileiro, mas o problema moderno ganhou enormes proporções durante o processo de industrialização e principalmente nas décadas de 1970 e 1980. Na década de 70, o Brasil utilizou imensamente o financiamento externo para sustentar investimentos e crescimento. O cenário internacional mudou radicalmente no final daquela década. O aumento brutal dos juros internacionais, seguido da crise da dívida externa e da interrupção do crédito internacional de 1982, colocou o Brasil em uma situação de enorme vulnerabilidade. Entre 1981 e 1984, a dívida pública líquida passou de cerca de 23,7% para 55,5% do PIB. Segundo isso, as séries históricas do IPEA dobrou. A inflação também desempenhou um papel decisivo. Com a inflação elevada, a política econômica passou a operar com mecanismos de indexação e, paralelamente, os juros internos extremamente elevados passaram a alimentar a expansão da dívida. Em outras palavras, uma parcela importante do crescimento da dívida deixou de estar relacionada apenas ao financiamento de investimentos públicos e passou a estar relacionada ao próprio custo financeiro de carregar e refinanciar o estoque existente. Quanto a dívida mais cresceu, nós sabemos que foi um período, na verdade, específico. Não existe esse único período que possa ser apontado como responsável por toda a dívida atual. Houve diferentes ciclos. O primeiro, a crise da dívida externa dos anos 80. Segundo, a expansão da dívida interna durante os anos de 1990, especialmente diante das elevadas taxas de juros utilizadas para defender a estabilidade monetária e enfrentar crises externas. No terceiro, as crises internacionais de 97 e 1999, quando o Brasil elevou fortemente os juros e passou por mudanças profundas no regime cambial e fiscal. No quarto, a gente tem a questão do período posterior a 2014, que é marcado por recessão, queda da arrecadação, déficit fiscais e forte aumento da relação da dívida PIB. O quinto e outro momento é o da pandemia da Covid, que provocou uma extraordinária expansão dos gastos públicos e o endividamento. Chegamos então ao período atual,
O Tesouro Nacional informa que a dívida pública federal terminou 2025 em 8,635 trilhões, 18% acima do estoque registrado no final de 2024. Em junho de 2026 já havia alcançado 9,268 trilhões. Mas por que a dívida continua crescendo? A resposta não pode ser reduzida simplesmente em o governo gasta demais. A dívida cresce por vários mecanismos: déficit primário, emissão líquida de títulos, juros incorporados ao estoque, correção monetária, variação cambial sobre determinados componentes, reconhecimento de passivos e refinanciamento de títulos que vencem. E aqui aparece uma questão fundamental. Juros altos tornam o custo da dívida, muito mais pesado. O próprio Ministério da Fazenda reconhece que o componente financeiro tem historicamente pressionado a dívida pública em relação ao PIB e que a política monetária restritiva eleva o custo da dívida. E a auditoria da dívida? Existe uma questão constitucional que merece ser lembrada. O artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, determinou a realização de exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro. Essa determinação constitucional tornou a auditoria da dívida um tema legítimo de debate público brasileiro. Ao longo dos anos, porém, o cumprimento dessa determinação tornou-se objeto de controvérsia política e institucional. Projetos de lei e audiências do Congresso chegaram a tratar especificamente da realização da auditoria da dívida pública e do cumprimento do artigo 26 do ADCT. É importante fazer uma distinção. Auditoria não significa simplesmente declarar que a dívida é ilegal ou deixar de pagar credores. Uma auditoria séria deveria examinar contratos, títulos, taxas, refinanciamentos, encargos, operações financeiras, eventuais irregularidades e a origem de cada parcela do passivo. A questão central seria: quanto da dívida corresponde efetivamente ao principal financiado e quanto corresponde à acumulação histórica de juros, correções, refinanciamentos e outros encargos? O que a não revisão da dívida acarreta? Quando uma dívida gigantesca não é submetida a uma revisão histórica ampla, o Estado continua trabalhando essencialmente com o estoque existente e com as condições financeiras de seu refinanciamento. E isso produz consequências. Quanto maior o estoque e maior a taxa de juros, maior tende a ser a despesa financeira. E quanto mais recursos são destinados ao serviço da dívida, menor é a margem orçamentária para outras finalidades. É importante, contudo, evitar simplificação. Nem todo gasto com juros significa automaticamente redução equivalente de investimento ou de serviços públicos. O orçamento público possui diversas regras e fontes de financiamento, mas o custo financeiro representa, sim, uma restrição importante para a política fiscal. Em 2025, os juros nominais no setor público brasileiro atingiram valores muito elevados. O Banco Central registrou nos 12 meses até janeiro de 2026 1,0308 trilhões em juros. Isso em juros nominais, equivalente a 8,505% do PIB. Quem ganha com esses juros altos? Essa talvez seja a pergunta mais delicada. Não existe um único ganhador. Quando os juros básicos permanecem elevados, são beneficiados em diferentes graus detentores de ativos financeiros remunerados por juros, instituições financeiras, investidores em títulos públicos e determinados fundos e aplicações de renda fixa. Mas há uma ressalva fundamental. Bancos e investidores não recebem simplesmente dinheiro do governo de forma gratuita. Eles compram títulos ou mantêm ativos financeiros sujeitos às regras do mercado. O Estado paga pelos recursos que toma emprestado. O debate econômico está justamente em saber qual é o custo social dessa remuneração e se o nível de juros é necessário, excessivo ou adequado diante das condições de inflação, câmbio, atividade econômica e risco fiscal.
No Brasil, essa discussão é especialmente relevante porque uma parcela significativa da dívida possui remuneração flutuante ou vinculada a índices. No final de 2025, por exemplo, o Tesouro registrava 48,3% da dívida pública mobiliária federal interna vinculada a taxas flutuantes, enquanto os títulos indexados a preços representavam 25,9%, o que obstaculiza o saneamento da dívida então. Aqui chegamos ao centro do problema. Não existe uma única causa. O saneamento da dívida enfrenta pelo menos 6 obstáculos, e o primeiro é o tamanho do estoque. O segundo, o custo dos juros. O terceiro, a necessidade permanente de refinanciar títulos que vencem. O quarto, as despesas obrigatórias e a rigidez orçamentária. Quinto, a dificuldade política de produzir superávit primários durante longos períodos. E tem o sexto, que é o conflito entre reduzir rapidamente a dívida e simultaneamente manter investimentos públicos, políticas sociais e crescimento econômico. Há ainda um problema macroeconômico. Se o governo tenta reduzir a dívida cortando fortemente despesas em uma economia enfraquecida, pode reduzir o crescimento. E crescimento menor dificulta a própria estabilização da relação dívida-PIB. Por outro lado, se o governo gasta indefinidamente sem uma trajetória fiscal sustentável, pode aumentar o prêmio de risco, os juros e o próprio custo de financiamento. É um círculo que exige equilíbrio. O Brasil está sem saída? Não, mas também não existe solução mágica. O Banco Central, em seu relatório de política monetária de junho de 2026, aponta a trajetória ainda preocupante. O cenário do PLDO 2027 projeta a dívida bruta de governo geral chegando a 87,8% do PIB em 2029, enquanto a mediana das projeções do Focus, citado pelo Banco Central, aponta 83,3% em 2026, 93,9% em 2030 e 99,8% em 2035. Esses números não significam que o futuro está determinado. Significam que o problema não pode ser mais empurrado indefinidamente para o futuro. E chegamos às considerações finais. A dívida pública não é, por definição, uma coisa ruim. Países utilizam a dívida para refinanciar investimentos, atravessar crises e administrar o fluxo de recursos do Estado. O problema começa quando o endividamento cresce mais rapidamente que a capacidade de pagamento, ou quando o custo financeiro passa a comprometer a sustentabilidade das contas públicas. Por isso, o Brasil precisa de 3 coisas: transparência, responsabilidade fiscal e uma revisão histórica, tecnicamente rigorosa, das condições que formaram esse estoque da dívida. Auditar não significa repudiar, significa conhecer. Conhecer que significa também separar o que é legítimo do que precisa ser investigado. E somente depois de reconhecer profundamente a origem, a composição, os encargos e os mecanismos do refinanciamento será possível discutir uma estratégia nacional de redução sustentável do endividamento. A pergunta que fica para o cidadão brasileiro não é apenas quanto devemos, é também por que devemos tanto? Quanto dessa dívida corresponde ao principal? Quanto corresponde aos juros? E quais são as condições necessárias para que o Estado brasileiro deixe de trabalhar permanentemente sobre a sombra do endividamento? A dívida pública é um problema econômico, mas também é um problema político, é um problema de transparência e, acima de tudo, um problema de projeto de país. Ficamos por aqui. E AD 360BR, o assunto é economia. Boa noite.